A paz do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho. Seja bem-vindo ao canal Deus é a Tua Bênção. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. A leitura diária desta terça-feira tem como tema: o pecado de Adão passou a toda a raça humana. O texto bíblico encontra-se em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Queridos irmãos em Cristo, esta poderosa declaração de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, é uma profundidade teológica crucial que lança luz sobre a condição da humanidade. Permita-me analisar, explicar e fazer conexões para ajudá-la a entender melhor. Neste versículo, meus irmãos, Paulo está nos informando sobre a entrada do pecado no mundo através de um homem, Adão. Ele foi o primeiro ser humano criado por Deus que viveu no Jardim do Éden. Como nos é ensinado no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2. No entanto, Adão desobedeceu, meus irmãos, a uma ordem direta de Deus e comeu do fruto proibido, conforme está escrito em Gênesis 3, verso 6. Assim, meus irmãos, o pecado foi introduzido no mundo e com ele veio também a morte. A morte aqui tem um significado duplo. Primeiramente, meus irmãos, é a morte física que todos nós, como seres humanos, inevitavelmente vamos enfrentar. Em segundo lugar, é a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus, que é o resultado do pecado. Agora, meus queridos irmãos, Paulo também ele enfatiza que a morte passou a todos os homens, indicando que nós compartilhamos da natureza pecaminosa de Adão devido à sua desobediência. Essa é a doutrina do pecado original, que ensina que todos nascemos com a natureza inclinada ao pecado. Por causa do pecado de Adão, meus irmãos, todos nós nascemos pecadores. É uma herança que recebemos, mesmo sem pedir. No entanto, queridos, não percam a esperança. Sim, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Mas também foi por um homem que a redenção foi trazida ao mundo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5,17 está escrito: pois se pela transgressão de um só a morte reinou por meio desse, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, queridos, a aplicação pessoal aqui é reconhecer nossa condição pecaminosa herdada, entender que somos incapazes de nos salvar e, ao mesmo tempo, queridos, aceitar o amor, a graça e a misericórdia que Deus nos oferece por meio de Cristo. Não estamos mais condenados à morte, mas por meio da fé em Cristo temos a promessa de vida eterna. Portanto, meus irmãos, volte para Cristo, creia nele e aceite a dádiva da graça que ele oferece. Lembre-se, meus irmãos, não somos definidos pelo pecado de Adão, mas sim pela redenção de Cristo. Que esta verdade guie nossa caminhada diária com o Senhor. Que Deus abençoe você e ilumine o seu caminho, em nome de Jesus. Amém.